Bem-vindo ao vídeo de apresentação do treinamento AR208 sobre custo de ciclo de vida e decisões de substituição de ativos. Meu nome é Alberto e vou expor a visão geral dessa capacitação. Recomendo que, se necessário, pause o vídeo no slide de interesse se quiser refletir o tema com mais calma. Vamos considerar inicialmente as motivações. Afinal, por que se preocupar com os custos? Pense no famoso indicador ROA, chamado em português de retorno sobre os ativos, que está diretamente relacionado à lucratividade de uma empresa. Nesse slide, apresentamos um exemplo bem simples da aplicação de fórmula do ROA, e especialmente como ele é afetado pela redução do custo operacional. Note que uma redução de aproximadamente 10% dos custos é capaz de aumentar em aproximadamente 18% o valor do ROA. Dessa forma, é inegável que a redução de custo tem um forte potencial em melhorar o desempenho de uma empresa. Esse treinamento foi idealizado principalmente com essa convicção em mente. No início da capacitação, abordamos questões relacionadas aos custos de maneira geral, custos fixos, variáveis e como esses podem ser utilizados na determinação do nível ótimo de produção. Essa discussão é central para entender os ganhos e perdas de escala de produção. Conceitos clássicos como o ponto de equilíbrio também são abordados. Fluxo de caixa é um tema tratado com frequência nesse treinamento. Isso porque ele é indispensável na tomada de decisão para questões relacionadas a momento ótimo de substituição de ativos, opção de reforma de equipamentos usados, ou seja, na escolha entre diferentes projetos relacionados à gestão de ativos. A didática utilizada busca apresentar o conteúdo desde os conceitos mais básicos e elementares. Desta forma, profissionais com diferentes níveis de familiaridade com o assunto podem aproveitar o treinamento. A característica da capitalização composta, por exemplo, é explicada para que o participante possa entender o valor do dinheiro no tempo e, consequentemente, ter bases para assimilar de forma concreta o que é um valor presente líquido e como ele é utilizado em análise de investimentos. A taxa de juros real e sua relação com a inflação é abordado para preparar os participantes para os modelos apresentados. Conceitos talvez menos famosos, como por exemplo, valor periódico equivalente, também são discutidos em detalhes. Também apresentamos taxa interna de retorno, payback e até mesmo medidas de risco para esses índices. Ao longo do treinamento, os participantes entram em contato com aplicações práticas para entender em que situações utilizar esses indicadores. Existem diferentes justificativas para a substituição de um ativo. Ela pode ser técnica, de forma geral no caso de uma incapacidade em realizar a missão, e também pode haver uma razão econômica, quando um ativo antigo se torna mais caro para a empresa do que um novo. Um modelo quantitativo para determinar o momento ótimo de substituição do equipamento, também chamado de vida econômica do ativo, deve considerar elementos de custo como, por exemplo, CAPEX, receita de revenda. Nesse aspecto, cada ativo tende a ter sua própria curva de desvalorização econômica, que está muito relacionada a questões como degradação física e quão específica é essa aplicação. Benefícios da depreciação, OPEX. Neste caso, também existem diferentes padrões no crescimento de custo. No treinamento, começamos com alguns exemplos quantitativos mais simples, e à medida que os participantes ganham familiaridade com o assunto, novas variáveis e conceitos são aplicados, aumentando assim a complexidade dos modelos. No exemplo desse slide, apresentamos o resultado do modelo básico para o cálculo do momento ótimo de substituição do ativo. Neste caso, a substituição a cada 8 anos implica no menor custo total de propriedade por ano. O modelo completo deve considerar questões como benefício da depreciação, taxa de desconto, taxa de inflação, custo das consequências das falhas, dentre outros componentes que podem ser relevantes para cada aplicação específica. Em muitos casos, podemos não estar preocupados somente com a substituição de um ativo de forma isolada, mas considerar, por exemplo, a troca de diversos veículos de uma frota. Para isso, diferentes abordagens podem ser utilizadas. Voltando ao problema do slide anterior, o analista, ao invés de considerar a vida econômica de um ativo de 8 anos, ele pode traçar limites para uma janela de oportunidade para a substituição dos ativos de uma frota. Por exemplo, entre 7 e 9 anos. Assim, a decisão do momento de substituição
passa a levar em consideração questões relacionadas à rotina operacional da empresa e não somente ao menor custo de propriedade do ativo. É preciso considerar também que, como uma empresa possui recursos limitados, uma grande dificuldade está relacionada a como escolher os projetos ou investimentos que serão colocados em prática. Por essa razão, apresentamos técnicas de otimização matemática para a seleção de projetos a fim de otimizar um objetivo específico, como maximizar a soma do VPL de projetos ou outra medida, sem esquecer de respeitar algumas restrições impostas, como por exemplo o orçamento. Para essa solução, a ferramenta Solver do Excel pode ser utilizada, ou então algum add-in de simulação e otimização para o Excel, como Model Risk, Crystal Ball ou At-Risk. Apresentamos a abordagem baseada em simulação de Monte Carlo para mensurar como a substituição no ativo ou de um conjunto de ativos pode impactar no desempenho de um sistema. Para aqueles que possuem interesse mais específico nessa abordagem de simulação estocástica na análise de desempenho de sistemas, recomendamos que deem uma olhada na lista de treinamentos do nosso site www.aremas.com.br. Além de questões relacionadas à substituição de ativos, exploramos, de diferentes formas, modelos para análise da viabilidade econômica da opção de reforma de equipamentos. Analisamos a comparação da opção da reforma de um ativo com a opção de permanecer como está ou até mesmo com a de substituição. Essas são questões bem práticas abordadas nessa capacitação. Outros pontos discutidos são como o custo de oportunidade de capital interfere no VPL de projetos ou opções gerenciais e, consequentemente, na tomada de decisão. Como comparar investimentos com diferentes períodos de vida. Neste caso, o VPL não é o melhor indicador a ser utilizado. Mas afinal, que indicador utilizar? Qual o valor máximo que pode ser pago na reforma de um equipamento com muitos anos de operação? Como considerar a incerteza que temos sobre a precisão e exatidão nos dados de entrada de um modelo? Esta questão é muito importante, pois, na prática, é comum que o analista trabalhe com estimativas aproximadas que podem ser investigadas e contestadas com testes de sensibilidade. Obrigado por assistir e espero te ver em breve em um de nossos treinamentos.